bem por negar execução à lei municipal, artigo 1º. 14. As sanções combinadas variam de reclusão de 2 a 12 anos para os incisos mais gravosos e detenção de 3 meses a 3 anos para demais hipóteses, com efeito de perda do cargo e inabilitação para exercício e função pública por 5 anos, em caso de condenação. Quanto à secretária, a depender da prova, é juridicamente possível a subvenção e a prevaricação, se houver retardo ou omissão de ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. E a advocacia administrativa, no artigo 321 do Código Penal, se ficar caracterizado patrocínio de interesse privado perante a administração, valendo-se da qualidade funcional, a tipificação e outras figuras penais, fica condicionada à elucidação dos fatos no inquérito. Dos pedidos diante do quadro fático-jurídico descrito é à luz da legislação municipal de regência. Requer-se a imediata instauração de inquérito civil para apurar a prática de improbidade administrativa, conflito de interesses e nepotismo, com a expedição de ofícios do município, prefeito, secretaria de obras e recursos humanos, para remessa da portaria de nomeação e termo de posse, fichas financeiras do subsídio, agenda oficial, ordens de serviços, relatórios de atividades, registro de deslocamentos e diárias de demais normas internas sobre o expediente dos secretários. Ao controle interno e à ouvidoria com base no artigo 17 da Lei Complementar 6621, para encaminhamento de relatórios, comunicações, demandas registradas e qualquer auditorias realizadas sobre a compatibilidade do exercício do cargo com o regime de dedicação exclusiva. A plataforma Meta, Instagram, para envio de metadados das publicações comerciais, dada horário, UTC, IP de upload e impulsionamentos, a fim de cotejá-los com os societários, inclusive por interpostos pessoais, bem como fluxos econômicos vinculados a atividades comerciais noticiada. Requerem-se as oitivas da secretária, do prefeito e dos servidores diretamente envolvidos na rotina da pasta, além de vistoria em loco para a verificação de eventual uso de estrutura pública, telefonia, internet, equipamentos e pessoais, a favor de atividade privada. As medidas de urgência mostram-se necessárias para evitar a continuidade do ilícito funcional e resguardar a instrução, motivo pelo qual se postula liminarmente o afastamento temporário da Secretaria de Obras, sem prejuízo do subsídio, e a imposição de obrigação de fazer consistente em cessar a gestão e a promoção do comércio, enquanto pendurar o exercício do cargo, bem como a expedição de recomendação ao município para fiel observâncias dos artigos 11 e 17 da Lei Complementar 66 de 2021 e dos princípios do artigo 37 da Constituição. Ao término da instrução, pede-se o ajuizamento de ação civil pública por improbidade administrativa, com base na Lei 8.429, de 1992, com as sanções cabíveis e proporcionais, inclusive multa civil e proibições legais. E se demonstrados enriquecimento ilícito ou dano ao erário, perda da função e suspensão dos direitos políticos. Nos termos do artigo 9º e 10, requer-se ainda a remessa da notícia crime ao promotor natural competente para apuração dos delitos previstos no Decreto-Lei 201/1967, do artigo 2, 13 e 14, relativamente ao prefeito, e dos artigos 319 e 321 do Código Penal, quanto à secretaria, sem prejuízo ou outras tipificações que prova relevar. Por fim, solicita a promotoria, oficie ao controle interno e ouvidoria para que, se além de colaborar com a instrução, produza um relatório circunstanciado sobre a aderência do município aos seus próprios mecanismos de integridade, conforme detalhamento normativo contido na Lei Complementar 66/2021. Protesta-se por todos os meios de prova em direitos admitidos, especialmente prova documental, complementar, prova técnica de métodos das publicações, prova testemunhal e inspeção. Requer-se ciência ao município para, querendo apresentar plano de correção imediata, compatível com o regime de dedicação exclusiva e com as diretrizes do sistema de controle interno e ouvidoria, sem prejuízo das responsabilidades já delineadas, termos em que se pede
deferimento. Recebemos também denúncia anônima referente aos serviços de manutenção de aparelhos de ar-condicionado nos diversos setores do município, a qual solicito sua leitura. Portal Transparência e Despesas Gerais, exercício 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ponta Gestal, escrevo como servidor público pedindo sigilo do meu nome por receio de represália no trabalho. Vou expor de forma direta e em linguagem simples, que vi nos documentos oficiais e porque isso, na minha avaliação técnica, contraria regras básicas de contratação pública que a própria lei orgânica do município e as leis federais mandam observar. Primeiro, os fatos objetivos. Ao conferir o portal de transparência, encontrei uma sequência de empenhos no mesmo exercício de 2025, sempre para o mesmo CNPJ. 59.034, 373, mil ao contrário, barra 26. Do fornecedor Gesivaldo Paraíso da Rocha. Consta, por exemplo, que no dia 28 de 1 de 2025 foi emitido o empenho número 497 com valor lançado de R$ 2.200.000. Em 8 de 4 de 2025, o empenho número 2296 de R$ 600.000. Em 7 de 5 de 2025, o empenho número 2927 de R$ 49.000. Em 16 de 6 de 2025, o empenho número 3911 de R$ 49.000. Em 24 de 6 de 2025, o empenho 4.200 novamente com R$ 2.200.000. Em 7 de 7 de 2025, o número 44998 de 5 milhões. 5 milhões. Em 25 de 7 de 2025, o número 4725 de 650.000. Em 25 de 7 de 2025, o número 4728, outra vez com R$ 2.200.000. Esses lançamentos estão na página inicial do relatório de despesa do portal, com os números e valores descritos acima, e todos atrelados ao mesmo CNPJ, e ao mesmo nome do fornecedor. Na sequência do mesmo relatório aparece ainda o empenho número 500, de 28 de 7 de 2025, de R$ 24.500. O número 5202, de 7 de 8 de 2025, de R$ 100.000. O número 57, de 28 de 8 de 2025, de R$ 2.200.000. Em várias partes do mesmo arquivo, o campo licitatório modalidade aparece como outro não aplicável, que indica que não há, ao menos na transparência ativa, referência à licitação para essas contratações. Além disso, a natureza de despesa usada nesses lançamentos é 3.3.90, com 39.99, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, ou seja, o mesmo tipo de objeto contábil se repetindo ao longo do ano. Por fim, a ficha cadastral simplificada mostra que essa empresa foi aberta agora, em 27 de 1 de 2025, com um capital social apenas de 3 mil, sediado em Ponta Gestal. Agora, porque isso é juridicamente problemático, aplicando de forma bem prática, a lei orgânica do município é clara. Nas obras, serviços, concessões, compras e alienações do município, será adotada a licitação, nos termos da lei federal. Em termos simples, a regra é licitar, exceções são raras e tem que estar na lei. A mesma lei orgânica também manda que a Câmara fiscalize e controle os atos do Executivo. E, quando houver fato determinado e relevante, crie comissão parlamentar de inquérito com poderes próprios de investigação. E ainda dá aos vereadores a atribuição de convocar secretários para prestar esclarecimentos. Além disso, estabelecer que a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município é dever dessa Câmara e que as contas ficam à disposição dos contribuintes para exame. Ou seja, a obrigação de transparência e de
verificação dos gastos. Já a Lei Federal número 14.133 de 2021 é que a lei da licitação vigente até permite dispensar a licitação por pequeno valor. Artigo 75 do inciso 1 e 2. Mas proíbe especificamente fatiar as compras para fugir da licitação. Primeiro do artigo 75. Manda somar dentro do mesmo exercício os gastos do mesmo ramo de atividade da mesma unidade para verificar o limite. Em outras palavras, quando a administração sabe que vai precisar de um conjunto de serviços de mesma natureza ao longo do ano, não pode ir fazendo vários contratos pequenos, diretos, só para não licitar. Tem que planejar e licitar, mesmo quando a lei autoriza a contratação direta. É obrigatório abrir um processo de contratação com justificativa técnica, estimativa e pesquisa de preço, parecer jurídico e demonstração de que a escolha foi vantajosa. Artigo 72, seguintes da Lei 14.103 de 2020. Aqui que chama a atenção é a repetição de empenhos ao mesmo fornecedor, em curto espaço de tempo, todos no mesmo tipo de objeto contábil, outro serviço de terceiro, com um registro de processo licitatório não aplicável no portal, que é o oposto do que a lei recomenda como governança. Do ponto de vista da responsabilidade, a Constituição, artigo 37, exige legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A lei de improbabilidade, Lei 8.429 de 1992, enquadra como ato ilícito, entre outras hipóteses, a violação dolosa e esses princípios e atos que causam dano ao erário. Artigo 10 e 11. No campo penal, o Código Penal tipifica duas condutas diretamente relacionadas ao que descrevi. Contratação direta e legal, artigo 337, quando se contrata sem testar numa hipótese legal ou sem cumprir as formalidades. É a frustração do caráter, artigo 337. Quando se impede ou frauda a competição, não é preciso aqui discutir tecnicismo. A prática reiterada de contratações diretas para o mesmo ramo de serviço, no mesmo exercício com valores expressivos, sem o devido processo de contratação e sem a disputa, é exatamente tipo de situação que a lei quis evitar. Feito esse enquadramento, passo ao pedido em termos simples. A própria lei orgânica dá a ferramenta e dever para a Câmara agir. Abrir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar por prazo certo e com foco definido as contratações diretas feitas em 2025, com o CNPJ 59, 034, 373, 001, 226. Descrever o objeto investigado e, desde logo, requisitar a cada secretaria e do gabinete do prefeito a cópia integral de todos os processos de contratação direta que geram os empenhos citados, com estatutos, estudos técnicos, justificativas, estimativas e pesquisa de preços parecidos, notas, liquidações e pagamentos. A Câmara também pode e deve convocar os coordenadores da despesa e os secretários responsáveis para explicarem por que a Prefeitura não licitou como estimou os preços e por que concentrou nesse fornecedor recém-criado e de capital social R$ 3.000, volumes que somam valores milionários no mesmo exercício. Enquanto a CPI analisa, peço que a Câmara delibere para que os executivos se abstenham de novas contratações diretas do mesmo ramo, que somadas no ano ultrapassam o limite de dispensa previsto no artigo 70 da Lei 14.133 de 2021, e que publique de forma organizada o processo já existente, porque a lei orgânica também garante o acesso do contribuinte para conferir a legitimidade das contas. Resumindo, como engenheiro, quando a regra é licitar, fazer várias compras diretas do mesmo tipo de serviço ao longo do ano para o mesmo CNPJ, é um arranjo que quebra o planejamento e a competição que aponta para fracionamento indevido. A lei orgânica do município manda licitar, manda fiscalizar e autoriza CPI, a lei 14.333 de 2021. Proíbe o fracionamento e exige processo formal, mesmo na contratação direta. O Código Penal prevê crime
quando ser contratado fora da lei. Diante da lista de empenhos, os registros de processo licitatório não aplicável. É de perfil do fornecedor. Não vejo alternativa responsável se não abrir investigação legislativa agora. Nesses termos, peço o recebimento dessa representação, resguardo da minha identidade por segurança e a imediata deliberação para instaurar CPI, requisitar toda a documentação, convocar os responsáveis. Ao final, adotar as medidas cabíveis. Informo que cópias das referidas denúncias estão disponíveis nas mesas dos nobres vereadores. Expedientes recebidos dos senhores vereadores. Solicito a leitura do projeto de lei legislativo número 3, de 11 de setembro de 2025, que dispõe sobre a prioridade de atendimento nas unidades públicas de saúde do município de Ponte Gestal e da outras providências, de autoria da vereadora Lilian Kelly da Silva Teixeira. Marcel Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal aprove e ele sancione e promulga a seguinte lei. No artigo 1º fica assegurado prioridade de atendimento nas unidades públicas de saúde do município de Ponte Gestal às seguintes pessoas. 1. Pacientes em tratamento contra o câncer, mediante apresentação de laudo, atestado ou carteira de acompanhamento emitida por unidade oncologia. 2. Pessoas com transtorno do aspecto autista. 3. Pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 4. Pessoas com transtorno opositivo desafiador. E 5. Pessoas com deficiência intelectual com grau de suporte 3. No artigo 2º, a prioridade de que trata essa lei consiste na redução do tempo de espera para consultas, exames, procedimentos e demais atendimentos de saúde, sem prejuízo dos casos classificados como de urgência e emergência. No artigo 3º, o Poder Executivo regulamentará a presente lei, estabelecendo os procedimentos necessários à sua implementação. No artigo 4º, as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. No artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Ponte Gestal, 11 de setembro de 2025, Lilian Kelly da Silva Teixeira. Encaminhado nesta oportunidade para as comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos para a emissão de pareceres. Solicito também a leitura do projeto de lei legislativo número 4, de 11 de setembro, que autoriza o Poder Executivo a regulamentar a utilização dos espaços do Estádio Municipal Orestes Longo para os fins publicitários e da outras providências. Marcel Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a permitir a utilização dos espaços do Estádio Municipal Orestes Longo, tais como os muros, arquibancadas e demais áreas apropriadas, para veiculação de propagandas publicitárias de empresas, entidades ou pessoas físicas, mediante pagamento de preço público a ser definido em regulamento. No artigo 2º, caberá ao Poder Executivo regulamentar a forma de exploração publicitária, fixando valores, prazos, condições contratuais, critérios de seleção e sanções pelo descumprimento, observados a princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No artigo 3º, os recursos arrecadados deverão ser compatibilizados como receita pública e poderão ser aplicados preferencialmente em ações de manutenção e incentivo ao esporte local. No artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Ponte Gestal, 11 de setembro de 2025, Dano Beluzia de Faria. Encaminhado nesta oportunidade para as comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento para a emissão de pareceres. Solicito agora a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, de 11 de setembro de 2025, que acrescenta o inciso 39 ao artigo 62 da Lei Orgânica do município de Ponte Gestal,
estabelecendo dever do prefeito em primeiro mandato de apresentar mensagem à Câmara Municipal. A mesa da Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 28, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica. No artigo 1º, artigo 62 da Lei Orgânica do Município de Ponte Gestal, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso. No artigo 62, 39, comparecer no caso de estar em seu primeiro mandato, a Câmara Municipal, no prazo de 100 dias contados da posse, para apresentar mensagens sobre a situação do município, suas prioridades e ações iniciais. No artigo 2º, essa emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Cleiton José Nunes Nora, Lilian Kelly da Silva Teixeira, Hélio Rodrigues da Silva. Solicito, encaminhada nessa oportunidade para as comissões permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, para as emissões de pareceres. Solicito a leitura da indicação número 138/2025, de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria. Indicação 138/2025. Assunto: realização de palestras educativas nas escolas sobre prevenção ao uso de drogas. Danúbia Luzia de Faria, vereadora com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que o uso de drogas é um dos maiores problemas sociais e de saúde pública da atualidade, afetando famílias e impactando de forma direta a juventude, considerando que a escola é um espaço fundamental para a formação do cidadão e, por isso, um ambiente mais adequado para promover diálogos preventivos e educativos sobre o tema, considerando que as palestras e atividades conduzidas por profissionais especializados possibilitam informar, conscientizar e fortalecer os jovens contra a vulnerabilidade ao uso de substâncias lícitas e ilícitas, além de orientar pais e educadores quanto à identificação de sinais de risco. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, conjunto com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, que sejam realizadas palestras educativas em todas as escolas do município, com o tema Prevenção ao Uso de Drogas, destinados a alunos, pais e comunidade escolar. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo o agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Danúbia Luzia de Faria. Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para suas manifestações. Pela ordem, senhor presidente. Principalmente na escola estadual, né, onde já são jovens, têm mais acesso a drogas. Nós sabemos que tem muitas, que eu digo ainda que é criança, que nem é adolescente ainda, que a gente sabe que está roubando, que está fumando. E foi um pedido de um outro jovem que falou para mim que vê esses meninos saindo da escola, meninas também, não é só meninos, e fazendo uso de drogas. E eu acho que a escola é o princípio, e eu acho que se a gente começar com a prevenção, é o começo de tudo. Então, por isso que eu indico essas palestras, né, para conscientização. Passo a palavra. Solicito a leitura da indicação número 139/2025, de autoria do vereador Cleiton José Nunes Nora. Indicação 139/2025. Assunto: reforma do Centro Comunitário José Ramos de Araújo, para fins de uso social, cultural e esportivo. Cleiton José Nunes Nora, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que o Centro Comunitário José Ramos de Araújo representa um espaço público de relevante importância para a integração social, promoção cultural e desenvolvimento esportivo da comunidade local, considerando que o referido equipamento encontra-se com sua estrutura física deteriorada, impossibilitando a realização de atividades fundamentais, como cursos profissionalizantes, aulas de dança, treinamento de jiu-jitsu e demais práticas comunitárias,
considerando a crescente demanda por espaços adequados e seguros para o fomento de ações que estimulem o convívio social, o esporte e a cidadania, especialmente entre jovens e crianças. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomadas providências necessárias no sentido de reformar o centro comunitário José Ramos de Araújo, proporcionando as adequações estruturais e funcionais que permitam o seu pleno uso para a realização de cursos, treinamento de jiu-jitsu, aulas de dança e outras atividades comunitárias de interesse público. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo o agradecimento e renovo o voto de respeito e consideração. Cleiton José Nunes Nora. Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para as suas manifestações. Como diz aí dos jovens aí, acabou da nobre vereadora falar aí sobre o uso de entorpecentes aí, drogas. Esse clube está abandonado, está deteriorando lá. Esse clube mesmo serviria muito, muito bem para se reformar ele, serviria muito bem para as crianças ter um tempo ali para interagir e pensar mais numa dança, num esporte, e tirar da cabeça delas um pouco de droga, e serviria até para a própria prefeitura usar em momentos aí que precisar aí para fazer uma palestra, que nem a nobre vereadora falou. Então, eu indiquei essa indicação, que eu vi esse clube lá, está abandonado faz muitos anos mesmo. Então, tem um professor que me procurou também, que se disponibilizou até para dar o curso de juiz disso de graça, o curso de juiz disto. Uma outra professora me falou para mim que disponibiliza para fazer dança de balé. Então, e tem mais, se fazer a dança lá, não custa nada, os pais até acho que concordaria de pagar uma taxa para ela dar aula. Então, eu indico ao prefeito aí para reformar esse clube e ceder para essas turmas que dá esses cursos. Solicito a leitura da indicação número 140/2025, de autoria da vereadora Lilian Kelly da Silva Teixeira. Assunto: solicita a correção de desnível na entrada da sala do médico da UBS. Lilian Kelly da Silva Teixeira, vereadora com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que o acesso adequado às unidades de saúde é essencial para garantir a segurança, conforto e acessibilidade aos usuários, especialmente aos idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Considerando que há um desnível acentuado na porta da entrada da sala do médico na unidade básica, UBS, representando riscos de quedas e acidentes, conforme relatados de usuários e servidores da unidade, considerando que as medidas simples de adequação podem prevenir ocorrências graves e demonstram o comprometimento da administração com a saúde e integridade física da população. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomadas providências necessárias, no sentido de corrigir o desnível exigente na entrada da sala do médico da Unidade Básica de Saúde, promovendo a regularização do piso e adequações de acessibilidade conforme normas técnicas de segurança. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração. Lilian Kelly da Silva Teixeira. Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para suas manifestações. Solicito a leitura da indicação número 141/2025, de autoria do vereador Sidnei Aparecido Cardoso. Assunto: treinamento sobre o uso correto de equipamentos de proteção individuais, EPIs. Sidnei Aparecido Cardoso, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que os equipamentos de proteção individuais, EPIs, são fundamentais para a preservação da saúde e segurança dos servidores em suas atividades laborais, especialmente em funções que envolvam risco físico, químico ou biológico. Considerando que, apesar de recente entrega de EPIs, os servidores municipais não foi promovido o devido treinamento quanto ao uso correto, conservação e descarte de adequado dos equipamentos.
considerando que a legislação trabalhista vigente determina não apenas o fornecimento, mas também a orientação técnica quanto ao uso dos IPIs, a fim de garantir sua efetividade e proteger os trabalhadores. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de disponibilizar treinamentos periódicos e obrigatórios sobre o uso correto de equipamentos de proteção individual dos servidores municipais que utilizam tais dispositivos em suas funções. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Sidney Aparecido Cardoso. Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para as suas manifestações. Pela ordem, senhor presidente. Pouquinho tempo agora, né? A gente viu que a administração forneceu IPIs para os servidores públicos. E só que a gente notou que não teve um treinamento e tal. Então, estou fazendo essa indicação para que a administração possa fazer um treinamento com um técnico de segurança, alguém especializado na segurança de trabalho, para que esses IPIs sejam usados corretamente. Isso é fundamental para a segurança, né, do dia a dia dos servidores públicos. Muito obrigado, passo a palavra. Passaremos agora para a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que se proceda à chamada dos senhores vereadores. Cleiton José Nunes Nora. Presente. Dano Luzia de Faria, presente. Elias Renato Carolino. Francisco Braz Bernardo. Hélio Rodrigues da Silva. Presente. José Carlos dos Santos. Presente. Lilian Kelly da Silva Teixeira. Priscila Tatiane Luque da Silva. Presente. Sidney Aparecido Cardoso. Presente. Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Solicito a leitura da moção número 2/2025, de autoria do vereador Elias Renato Carolino. Moção 02/2025. Assunto: repúdio ao pedido de ANIP pela redução da tarifa da importação da borracha natural, defesa da reveicultura brasileira, da soberania produtiva e da sustentabilidade ambiental. A Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, amparadas no artigo 127 do Regimento Interno pertinente e considerando seu compromisso com o desenvolvimento econômico local, com a proteção do produtor rural e com a promoção de sustentabilidade ambiental. Apresenta e aprova a presente moção de repúdio. Essa Casa Legislativa manifesta veemente repúdio ao pedido formulado pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, ANIP, junto ao Comitê de Alterações Tarifárias da CAMEX, que solicita a redução ou exclusão da alíquota do imposto de importação da borracha natural classificada na NCM 401-2920 e NCM 401-2200. Tal medida comprometeria não apenas a produção nacional, mas também a sustentabilidade econômica, ambiental e social de milhares de famílias brasileiras. Considerando que a reveicultura é uma atividade essencial para a manutenção do emprego rural, para a fixação do trabalhador no campo, para a dinamização das economias locais e para a prevenção do êxodo rural. A produção nacional de borracha natural está alinhada aos compromissos do município com a sustentabilidade, promovendo o sequestro do carbono e a preservação de biomas nativas. A tarifa de importação é instrumento regulatório legítimo, previsto nas normas internacionais de comércio, utilizado para conter prática de dumping e proteger cadeias produtivas e estratégicas. A borracha natural importada de países asiáticos é muitas vezes produzida sob condições de dumping ambiental e social, com práticas como superexploração de mão de obra, desmantamento e subsídios estatais distorsivos. A ANIP, que ora pleiteia a redução de tarifa sobre a borracha natural, também pleiteou recentemente um aumento da tarifa sobre pneus importados, evidenciando incoerência institucional e desconsiderando com a produção primária brasileira. Estudos técnicos demonstram que o custo da borracha natural representa menos 1% do valor final de um pneu, não havendo impacto relevante para o consumidor. CNA, Confederação Nacional da Agricultura,
e Pecuária do Brasil, e FAESP, Federação de Agricultura e a Pecuária do Estado de São Paulo, que solicitam a elevação da alíquota da borracha natural para 22% como forma de proteger a produção nacional e equilibrar a concorrência internacional. Em 2022, a Índia aplicava tarifas de 25% sobre a borracha natural, em condições econômicas semelhantes às do Brasil, demonstrando a legitimidade e eficiência da medida. A cadeia produtiva da borracha natural é jovem, tecnificada e a expansão demandando previsibilidade regulatória e estabilidade institucional para garantir investimentos de formação de nova mão de obra. A falta de proteção tarifária inviabiliza economicamente a produção, afugenta investimentos, provoca o abandono de seringais e reduz a capacidade de abastecimento interno da indústria. Resolve. No artigo 1º, essa Câmara Municipal manifesta repúdio formal ao pedido da ANIP, que pede a redução da tarifa de importação da borracha natural, por ameaçar a soberania produtiva, êxodo rural e a estabilidade social e econômica dos seringueiros e produtores. No artigo 2º, essa Casa Legislativa declara apoio integral à manutenção da tarifa e à elevação gradativamente da alíquota para 22%, conforme pleita da CNA, FAESP, como medida de proteção da produção e da indústria nacional. Incentiva a sustentabilidade e garantia de renda para os seringueiros e produtores brasileiros. No artigo 3º, determina-se o envio imediato dessa moção às seguintes autoridades e entidades: Vice-Presidência da República, Ministérios do MAPA, MDA, Fazenda e MDIC, Ministério do Meio Ambiente, Mudanças do Clima, Ministérios do Trabalho e Emprego, CNA, Confederação da Agrícola e Pecuária do Brasil e FAESP, Câmara Setorial da Cadeia de Borracha Natural Federal, Comitê de Alterações Tarifadas da CAMEX e Secretaria Especial de Comércio Exterior, deputados estaduais, federais e senadores. No artigo 4º, que esta moção seja amplamente divulgada nos canais institucionais da Câmara Municipal e em meio à imprensa local, como expressão de posicionamento político em favor do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, da indústria local e da soberania nacional. Sala de Sessões da Câmara Municipal, 19 de agosto de 2025, Elias Renato Carolino. Está em discussão a moção número 2, 2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 7 votos a moção número 2/2025, de autoria do vereador Elias Renato Carolino. Em continuidade, solicito a leitura do projeto de lei número 32, de 22 de agosto de 2025, que modifica o perímetro urbano do município de Ponte Gestal, conforme especifica, e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente, na última sessão eu não pude estar presente, eu não sei se esse projeto já foi lido. Eu peço para que os nobres... Acho que foi lido, né? Já foi lido? Então eu peço dispensa da leitura do projeto, pois já foi lido em sessão passada. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu... O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 7 votos. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 38/CJR/2025 e 38/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 32/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado por 7 votos o projeto de lei número 32, de 22 de agosto de 2025, que
modifica o perímetro urbano do município de Ponte Gestal, conforme especifica, e dá outras providências. Solicito agora a leitura do projeto de lei número 33, de 4 de setembro de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025, para os fins que especifica. Marcel Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, usando as suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancione e promungo a seguinte lei. No artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir na contabilidade da Prefeitura Municipal crédito adicional especial no valor de R$ 92.581, em conformidade com o artigo 41, inciso 2 da Lei Federal nº 4.320/64, nas seguintes classificações orçamentárias: Poder Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, manutenção, abastecimento e aquisição de veículos, máquinas e equipamentos. Equipamentos e material permanentes, R$ 92.581. Emenda parlamentar, fonte de recursos 05, federal. Meta física, uma aquisição de um veículo para passeio. Parágrafo único, crédito de que trata o caput será coberto pelo excesso de arrecadação proveniente da emenda parlamentar 44.15.0003, proposta 11.94.42.92.001, 25.003 do Ministério da Saúde, em conformidade com o artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4.320/64. No artigo 2º, ficam alterados os anexos do PPA, Plano Plurianual e Lei Diretrizes Orçamentária do exercício de 2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º dessa lei. No artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura de Ponte Gestal, 4 de setembro de 2025, Marcel Dias Leite. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Estão em discussão os pareceres número 39/CJR/2025 e 39/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 33/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 7 votos o projeto de lei número 33, de 4 de setembro de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025 para os fins que especifica. Está com a palavra a edil vereadora Danúbia Luzia de Farias. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e agora a população que nos assiste. Primeiramente, eu quero dar parabéns ao presidente pelas câmeras. É algo útil e transmite transparência. Em 2020, quando eu fui presidente, era uma das minhas ideias, eu trouxe o Max aqui para colocar as câmeras, porque eu sempre gostei da transparência. Eu vi o senhor fazendo um vídeo e realmente é agora que a população vai ver o que o vereador faz e se ele realmente representa ele. Em 2020, eu fui tombada por uma pandemia, onde eu fui instruída pelo contador, pelo jurídico, para que não fizesse gastos excessivos. Foi por isso que eu devolvi os R$300 mil, que o vereador fala, que era para fazer a piscina da cachoeira, que é algo muito frustrante para mim, mas que eu sou brasileira e é um sonho meu. Não é ego, eu não tenho ego para fazer nada, não. É só um sonho. A cachoeira, a piscina da cachoeira é um sonho meu e, se Deus quiser, antes de eu sair, talvez eu não me reeleja, mas eu quero conseguir aquela piscina. Bom, o discurso hoje, eu não podia deixar de falar aqui, é sobre o Setembro Amarelo. Estamos diante de uma realidade dura. O suicídio é uma das maiores causas de morte no mundo. E se queremos mudar essa realidade, a gente precisa começar pelo essencial, que é a empatia pelo próximo.
Às vezes, um gesto simples, uma palavra de acolhimento, pode ser o início de uma prevenção. Esse é o começo de tudo, olhar para o outro com humanidade. É justamente aqui nessa casa onde devemos ser exemplos de respeito. E muitas vezes, não falo só de vocês, até de mim, nos falta empatia. Aqui eu sei que, entre nós temos pessoas que têm parentes com situação de saúde grave, e eu tenho certeza que às vezes não é meu amigo, mas talvez é do grupo, outro grupo, né, como você fala, dos vereadores de vocês. Às vezes falta um abraço, falta empatia. Eu quero deixar claro que se algum momento eu escolho silêncio, não é por covardia, não é por medo, é por sabedoria. Eu não me acovardo, nunca eu fugi da minha responsabilidade. Na última sessão eu não tive aqui presente, aí eu ouvi falar, porque ela não queria votar no projeto. Gente, faz 9 anos que eu sou vereadora e eu nunca, vocês podem pedir para quem for aí puxar, eu nunca trouxe um atestado. Eu precisei me ausentar na última sessão e vontade não me faltou. Quando veio a Previdência aqui para votar, o Código Tributário, a Previdência, eu era a favor da Previdência e eu sabia que a maioria não era, mas eu achava que era necessário. E eu fui a favor da Previdência, mesmo com medo da consequência, que muitas vezes muitas pessoas não iam concordar com isso. Então, muito se falou da minha ausência, mas em 9 anos de mandato, essa foi a minha primeira vez que eu faltei, 9 anos de dedicação, de presença, de compromisso, e não pode ser apagado por uma única falta. O Setembro Amarelo, ele nos ensina que precisamos cuidar da vida, da mente e da saúde física e do nosso coração. E cuidar da vida também é aprender a respeitar a história, a trajetória de cada um. Eu sigo de cabeça erguida, firme na missão que o povo me confiou, porque coragem não é gritar mais alto. Coragem é permanecer fiel aos princípios, mesmo quando isso incomoda. E antes de encerrar, eu quero compartilhar uma notícia importante. Hoje eu estive em América, em uma reunião com Alexandre Pires, assessor do deputado federal Arnaldo Jardim. A gente recebe a confirmação que a gente vai ter novamente o apoio dele para dar continuidade a um trabalho que já foi iniciado no mandato passado e aqui na nossa cidade, mas agora vai ser através do meu mandato. Eu vou levar outras demandas para que ele também dê atenção e reforce a ajuda aqui através de Brasília. Porque o meu compromisso é esse. Não é apenas vir daqui, gritar, porque em 9 anos o Capivara participou um pouco. Eu nunca usei essa tribuna para acusar, para xingar, para falar de ninguém. Todas as vezes que eu precisei usar foi para me defender. Mas, graças a Deus, quem me defende é Jesus. Mas é para buscar recursos, parcerias, soluções reais para a nossa população. E assim seguimos firmes, de cabeça erguida e com coragem em busca de resultados. Eu agradeço a oportunidade. Nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeço a Deus pelo bom andamento dos trabalhos. Desde já ficam todos convocados para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 7 de outubro de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.